Fala pessoal, eu me chamo Marco Nancran, sou gestor de e-mail marketing e dados e eu deixei duas planilhas aí no post para vocês e vocês podem analisar aqui elas separadamente ou podem analisar comigo que vai ser bem legal. E quem sabe vocês agregam alguma coisa, me dão um feedback, me falam se tem algo que eu não olhei, algum ponto de melhoria. Então, estou 100% aberto aí a feedbacks, viu? Vamos lá. No briefing com o cliente, eu entendi as principais perguntas, questionamentos e tem algumas observações aqui. O que o expert e o estrategista queriam? Eles queriam entender se rodar a captação depois do início do evento é interessante. Isso a gente vai abordar. A expert, ela me relatou que ela estava muito cansada de produto criativo e não sabia o que convertir. Então, isso também a gente vai chegar num ponto bacana aqui. O estrategista me relatou que ele queria entender quais são os públicos que vale a pena investir e em quais países. Então, a operação deles, eles rodam para outros países. E ele tinha alguns públicos e tudo mais, nós vamos chegar em tudo isso. Ele quer entender a temperatura do público que converte. E a gente vai ter um dado bem legal disso. Eles não tinham dados de vendas analisados, então esse pessoal eles vendem cerca de 120, 150 mil no ano, não por mês, e não faziam uma análise de dados. Então, um dos argumentos ali até em fechamento era que você até pode colocar mais dinheiro em tráfego, mas você vai sempre tentar alcançar mais pessoas ao invés de ter um alcance inteligente. Com isso daqui a gente ganha uma inteligência muito boa para fazer um alcance mais interessante. E eles queriam entender uma conversão do aplicativo. Então, como que era? Se foi um primeiro contato e se foi um segundo contato, né, uma análise geral. Esse aplicativo foi algo novo, então a gente teve um pequeno probleminha ali, mas a gente deu um jeito. Então, algumas observações minhas. Todos esses dados, eles são com base em termos de captação. A gente quer entender qual que é o melhor ponto de contato, né, onde está trazendo mais conversão, e saber onde investir. Né? Eles não usavam o e-mail de forma adequada antes, então a audiência não estava acostumada, nem nada do tipo. E o uso de UTMs, ele foi um pouco inadequado. Então, assim, eu conversei com ele e tudo mais, e depois eu vou abordar isso daqui e vou até fazer uma proposta, uma ideia de melhoria de como que poderia ser, e vocês vão entender aqui junto comigo. Foi o primeiro lançamento com o uso do Active de forma adequada, então a gente teve o DF11 e o DF12, que são os dois lançamentos. O DF11 é o anterior, eu participei dele no finalzinho da captação, então foram 3 dias de captação até o evento, então eu tinha poucos leads para trabalhar. Por opção do cliente, a gente não teve upsell nem order bump, não existe uma pesquisa de cliente dos compradores para a gente fazer um padrão de compradores e tentar buscar esses leads. E eu não tive acesso às pesquisas do lançamento. Então, o que isso gera de certo prejuízo é que a gente poderia fazer uma vinculação, né, de cruzar dados entre captação e pesquisa e entender ali como que estava sendo as respostas dos leads e tudo mais, para depois fazer um estudo de melhoria aí e depois fazer um estudo de quem comprou para tentar melhorar essa conversão. Beleza? Vamos para a segunda parte aqui. Plataformas que eu utilizei. ActiveCampaign, e todo esse aí aqui tem um tipo de extração, toda extração automática. Facebook Ads eu fiz de forma manual, mas pode fazer com Adveronix, pode fazer com Supermetrics, Strax.io, tem várias plataformas que fazem isso. Então, eu optei por fazer de forma manual, até porque eu não estava muito envolvido nessa parte de tráfego, mas eu precisava dos dados para a gente tirar uma inteligência que a gente vai ver mais para o final. A Hotmart, eu também fiz de forma manual, mas você pode fazer com o N8N, um Integromat, algo do tipo. Eu gosto de fazer essa primeira fase de uma forma um pouco mais manual, um pouco mais sentindo os dados, porque eu acho que automação, eu acho que dashboard, por exemplo, aqui na planilha a gente consegue ver muitas coisas, mas eu acho que em algum momento, quando estiver muito bem formatado, a gente transforma isso em algo talvez um pouco mais visual, talvez a gente deixe isso para um segundo momento. Mas aqui a gente vai entender que deu tudo certo. O Google Planilhas. Então, isso daqui todo mundo pode ter acesso, todo mundo que faz lançamento, né? Talvez não Active, mas dentro da sua plataforma você consegue gerar algum processo ali de armazenamento de dados e fazer esse trabalho aqui bem parecido. Vamos para o segundo ponto. Algumas informações. O público-alvo são mães, o valor do produto é 997, DF11, como eu usei aqui, né, esse termo anteriormente, é o lançamento anterior, DF12 é o lançamento atual. E aqui a gente traz alguns resultados. Então, assim, a gente teve 3 fontes aqui de SCK, né, que é o DF, o remarketing e o DF e-mail. Como eu falei, foi a primeira vez que a gente estava utilizando e a gente teve um retorno bem interessante. 5% das vendas vieram através de e-mail. O que isso me dá aqui um faturamento de 5.982, que paga, além do serviço, também a plataforma. Então, assim, numa primeira boa utilização da plataforma, a gente teve um retorno ali bem interessante e está pago. Agora vamos para uma análise. A primeira dúvida deles foi, será que faz sentido continuar minha captação depois que o evento começa? E aqui a gente tem essa resposta. Como que vocês vão fazer essa leitura da planilha, viu? Aqui a gente tem, nesse caso, tem a da descrição, mas quem comprou e quem não comprou. Se você fizer o somatório dessas duas colunas na mesma linha, você vai ter o total geral. Então aqui, 1 mais 33, 34, beleza? Aqui é a porcentagem de pessoas nesse dia com relação ao total. A gente teve um total de leads captados de 9.091 e a nossa porcentagem, então, nesse dia foi 0,09 do total.
Então, é nesse formato que você faz a leitura. E aqui é a taxa de conversão. Como não teve nenhuma compra, a gente teve conversão zero. Como aqui a gente teve uma compra em cima de 34, a gente tem conversão de 2,94. E aqui na esquerda, a gente tem o evento iniciado, ou seja, do dia 15 até o dia 8 é quando o evento estava acontecendo. E do dia 7 ao dia 28 é quando o evento ainda não estava acontecendo. E aqui a gente tem a nossa primeira resposta, né? Vale a pena continuar? Bicho, vale. A gente teve uma conversão depois do evento iniciado de 1,1%, enquanto anteriormente a gente teve de 1,3%. Então, assim, foi bem interessante. E aqui, ó, você pode ver que a gente teve um número de compras com relação ao total, né? E qual que foi a nossa taxa de conversão do pessoal que se inscreveu. Então, a primeira resposta é, a gente teve um bom resultado, sim. Então, aqui a gente começa já a trazer uma inteligência para o negócio, né? Isso aqui valeu a pena. E aí, a gente teve um aplicativo nesse lançamento, que era, você podia fazer a aplicação no aplicativo e ou a pessoa já estava inscrita e receberia uma tag de se inscreveu, ou a pessoa se inscreveria no lançamento a partir do aplicativo. E aqui é como que aconteceram os nossos dados. 2.611 pessoas se inscreveram no aplicativo, dos 9.091. Isso significa que 28% da minha audiência se inscreveu. E aí, dos que compraram, 80 pessoas. Então, 80 pessoas, aqui teve um uso não tão bom das UTMs, mas como era uma coisa nova, é normal que isso aconteça. Então, a gente perdeu alguns dados aqui, mas ainda assim foi bem interessante. Mas a maioria era por orgânico, né? Então, ali dentro do próprio Instagram. Aqui é o quanto representa, né? Então, 113 é 4,33% de 2.611. Aqui é o quanto teve de comprador, então 0,88 pessoas compraram, e a nossa taxa de conversão. Beleza? Aqui é o pessoal que teve o primeiro contato no lançamento através do aplicativo. Então, 6 pessoas compraram com o primeiro contato através do aplicativo. Então, isso aqui é bem interessante. E as 74 pessoas tiveram não primeiro contato, elas já estavam inscritas. Então, a aplicação da tag ali e as automações, elas funcionaram um pouquinho diferente para essas pessoas. Aqui, o nosso DF11 é o lançamento anterior, né? Então, das pessoas que estavam inscritas no DF11, aqui você pode ver por inscrito, e o que tiver em branco é o que não tem inscrito. Dos 9.091 pessoas, 260 se inscreveram, e elas estavam inscritas no DF11 e 6 pessoas compraram. Então, ali a gente começa a entender, talvez, uma janela de conversão, a gente começa a criar alguns dados que, com base em um histórico, a gente vai ter uma inteligência bem legal aí. Então, a nossa taxa de conversão aqui do pessoal que participou do evento anterior foi de 2,31. Isso é muito bom. E aqui é, para quem não conhece, sobre e-mail, né? Para quem ainda não está tão familiarizado, a gente tem um processo dentro de um lançamento que é, eu tenho uma automação em que, assim que o lead se inscreve, eu mando alguns e-mails para ele, que é um e-mail de confirmação, pedindo para que ele verifique mesmo se o e-mail dele está certo e tudo mais. Até pelo fato de eu não posso ficar enviando para pessoas que não abrem e-mail, porque isso vai prejudicar a minha entregabilidade e os bons pagam pelos maus. Então, quem não tiver uma abertura, quem não fizer uma abertura, não interagir, vai acabar prejudicando a minha taxa de abertura. E também tem a questão de e-mails errados. Tem várias possibilidades aí. Confirmado é quem abriu o e-mail, quem respondeu o e-mail. Então, depende do formato que você coloca a sua automação. E dentro dos confirmados, eu tive 3.387 pessoas. Isso me dá um total de 37%. Poderia ter sido melhor, mas no primeiro uso foi bem interessante. 62% não confirmou. E aí aqui vem um dado interessante. Dos confirmados, 68 pessoas compraram. Isso me dá uma taxa de conversão de 2,01%. Então, olha aí, o engajamento do e-mail trouxe aí uma boa inteligência falando que as pessoas que estão engajadas ali talvez podem ter uma taxa de conversão mais interessante. Essa seta aqui a gente vai entender ela ainda. Vamos para o segundo passo. Eu vou pular esse maisinho aqui agora, mas eu vou vir para esse. Aqui entra a parte de UTMs. Então, aqui é o nosso UTM Source. E aqui começa um primeiro ponto de melhoria, que é a utilização das UTMs. Na conversa, aqui, fazendo uma apresentação, eu falei assim, bicho, a gente consegue dar uma melhorada nisso. Pensa só, se a gente faz uma análise aqui agora de leads, e eu te peço um dado em 2 segundos, me fala quantos leads do Facebook compraram. Você não vai conseguir. Então, aqui ele teria que fazer um somatório e entender que 60 pessoas compraram. Só que, se a gente usa a UTM de uma forma um pouco mais interessante, talvez isso aqui poderia ser Facebook Ads, e a gente coloca o placement em outro lugar. Se não entendem muito sobre o UTM, depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. Mas, então aqui foi um primeiro ponto de melhoria. E como é que foi o nosso resultado? 60 pessoas vieram do Facebook Ads, 44 do orgânico, 6 pessoas vieram através do aplicativo, uma pessoa comprou, que se cadastrou, né, através de e-mail, comprou pelo e-mail. Comprou o produto e se cadastrou pelo e-mail. Aqui a gente não tem esse dado, e tudo que esse sanitized, também eu não sei de onde ele veio, mas ele veio. E aí aqui a questão de como que foi a nossa taxa, o total de compras com relação ao total de leads captados e a nossa taxa de conversão, né? Então aqui no e-mail, que eu tenho que puxar um pouquinho, né? A gente teve 4,35% de taxa de conversão. 23 pessoas se cadastraram através do e-mail, uma pessoa fez a compra. Então isso aqui foi bem legal.
e a gente poderia ter esse dado aqui um pouquinho mais interessante. Então, beleza. Entendido isso daqui, depois a gente vai ver uma proposta de melhoria. Eu fiz uma separação somente de campanha para facilitar essa visualização. Então, aqui 60 pessoas compraram, a gente tem uma taxa de conversão de 0,89 no total. Então, 6.757 pessoas se inscreveram através do Facebook. E isso, comparado aqui, vai dar uns 60%, 60 e alguma coisa por cento. Então, é um dado que poderia estar mais fácil aqui, mas dá para resolver também. Bom, agora eu tive que regravar, porque eu vi que a minha cabeça ficou na frente dos dados. Então, vamos lá. Vamos entender essa setinha aqui. O que aconteceu? Dentro do Active, a gente teve uma pessoa inscrita. Uma pessoa que comprou com 23 inscritos. E aí eu tive um questionamento. Assim, a gente teve poucos leads inscritos através do Active. Então, eu tive que trazer um dado do motivo disso. Um primeiro motivo a gente teve uma pequena utilização no lançamento anterior, então eu tinha poucos leads para trabalhar. Sabendo que nem todos os leads que se inscrevem são engajados, então eu tive que fazer a exclusão de alguns. E no final a gente ficou com um total de, vamos chegar aqui, 1.052 leads engajados. Um segundo motivo a data do envio, ela foi no dia 30/4, no início da captação, no dia 28/4. Então as pessoas, muito provavelmente, que estão muito engajadas ali, se inscreveram por outros meios e talvez a gente perdeu esse lead. Então isso pode ter acontecido. Mas vamos olhar os dados dessa fase. Aqui a gente teve 4 envios. Vou jogar um pouquinho mais para cá. Então, o primeiro envio foi feito, o primeiro, o segundo e esse envio aqui, ele foi feito para uma lista engajada com exclusão dos inscritos. Então aqui você pode ver, lista engajada, exclusão, DF12 inscritos. 1.052 pessoas, 250 aberturas, dá um total de 23,76% de abertura. Deixa eu jogar mais um pouquinho. A nossa taxa de clique não foi tão boa, então ali teria que fazer uma revisão de copy, ou então entender algo que frustrou o lead ao clicar e não fazer a inscrição, e fazer uma melhoria disso. No segundo, a gente segue com o envio aqui, e nesse daqui foi solicitado que eu fizesse um envio para uma lista não engajada. E aí o que acontece com isso são pessoas que não engajam tanto na parte de e-mail. E aí aconteceu, como foi solicitado, acabou que eu fiz para mostrar um ponto, que a gente teve 1.500 envios com 95 aberturas, uma taxa de abertura de 6,29%. Deixa eu mostrar para cá. Então, isso daqui foi para mostrar que não faz sentido fazer um contato em que a pessoa não tem um engajamento dentro disso. É melhor que talvez ela seja atingida em outros meios, talvez no WhatsApp, talvez anúncio, algo do tipo, do que ficar fazendo esse contato e acaba prejudicando a minha entregabilidade de uma forma geral. Com o envio, talvez não tenha tanto problema, mas se eu seguisse nesse formato de envio aqui, a gente teria problemas mais para frente. Então, a gente teve 23 inscritos com um total de cliques de 34, e fazendo uma proporção aqui, a gente teve 67,65% de inscritos com relação a cliques. Então, ainda assim, bem interessante. E aí mostrei para eles, se eles entenderam e tal. Então, essa parte aqui ficou bem explicada. Vamos lá. Aqui o Theme Campaign, como que ela aconteceu. Tiveram algumas páginas que vieram com as UTMs erradas, você pode ver DF9, DF11. Quando tem esse formato aqui, significa que não tinha UTMs na página. Então a gente perdeu esse dado, o sanitized, eu não tenho a menor ideia. E essa questão aqui que veio vazio, que aí também são pessoas que vieram sem UTMs. Então pode ter sido por aplicativo sem UTM, algo do tipo. E como que isso aconteceu com o TM Campaign. Então vamos voltar aqui, vamos desfazer esse, vamos desfazer esse daqui e vamos para o próximo. Deixa eu deletar essa setinha, que a função dela acabou. Aqui é o meu UTM Media. Como que é usado isso dentro do Facebook? Ele colocou o público. Então aqui é o cadastrado DF12, combo super quente. Então esses públicos aqui são quentes. E aí vamos voltar um pouquinho aqui para mostrar alguma coisa. Dentro do público, como eu falei, tem algumas otimizações de UTM. Eu não consigo entender, por exemplo, de forma muito fácil, o que é quente e o que é frio. Então eu tive que fazer manualmente a identificação de público quente e público frio. E aí, vamos voltar lá para o ponto 2 que a gente falou. Eu criei essa relação, que é público frio e público quente. Uma das perguntas deles era sobre a temperatura que converte e qual que é o formato de conversão. Então, dentro do público frio, a gente teve um volume de compras bem interessante, 35 pessoas, o que me dá um total, aqui na verdade, quantas pessoas se inscreveram, né? O que me dá uma taxa de conversão de 0,99%. E dentro do quente, 25. Agora, até então, a gente tem um dado incompleto. Quanto foi investido? Então, vamos aqui para baixo. Aqui, a gente tem o público frio e o público quente. O investimento no público frio foi de 18 mil, enquanto no público quente foi de 8 mil. Aqui o número de captação, quanto que custou o meu lead, beleza? Quantas vendas foram realizadas, a minha taxa de conversão, que a gente tinha aqui do lado, né? O meu custo por aquisição, que é um CPA, né? Porque na verdade aqui eu estou fazendo com base, então ele é um custo por aquisição entre aspas, porque na verdade eu estou fazendo com base no valor investido em captação. Então o CPA na verdade você tem que fazer com relação a todo o investimento. E aqui a gente entra para faturamento, quanto que cada público gerou, e o nosso ROAS.
Então aqui o público quente ele trouxe um ROAS mais interessante, mas o público frio também trouxe um ROAS legal. O que isso pode mostrar pra gente? Que existe escala. Então, talvez o investimento em público frio, em alta escala, pode fazer sentido e em diferentes operações ele pode aproveitar isso, né? Então, a segunda pergunta aqui respondida. E aí vamos voltar para cá. Aqui são os públicos, como que eles aconteceram, de onde que vieram as conversões. Então, tudo isso daqui é através de cruzamento de dados de captação com as UTMs para fazer esse estudo. E depois a gente vai cruzar esses dados aqui com valor investido. E aí a gente vai ter um dado bem legal. Vai ser mais para frente, fica aí. Vamos para o próximo. E aí vamos voltar aqui rapidinho. Então aqui são os públicos. Aqui é a nossa conversão de e-mail, como que aconteceu dentro do ManyChat. Então aqui, por exemplo, a gente tem 11 conversões no ManyChat. Você pode lembrar que lá no TeamSource a gente não teve isso. Então, também tem uma otimização aí com relação ao TMs para a gente fazer. Então, vamos lá. Vamos para o próximo ponto. Aqui são os criativos. Então, aqui a gente começa a responder a pergunta da Expert. Está cansada de fazer criativo. Aqui a gente tem uma ideia de conversão. Quantas pessoas se inscreveram, quantas pessoas compraram. Poxa, o AD3 aqui foi muito bom. Mas isso daqui é uma informação incompleta. Quanto você investiu no AD3? Isso daqui gerou ROAS? Então, a gente vai chegar nisso. E aqui o TMTerm, que também é muito mal utilizado, acabou que a gente perdeu muitos dados, né? Aqui, na verdade, ele não utilizou o TMTerm, que poderia ter sido utilizado de alguma forma. Então aqui a gente completa a planilha de leads. Eu entendi o movimento dos meus leads. Agora a gente vai analisar compras. Então agora a gente entra para a planilha de compradores. Então se você está na planilha de leads, vem para a planilha de compradores. Mas espera aí, 128 ainda não era 112? Então vamos lá, vamos começar nosso estudo. Dos compradores, 112 estavam inscritos. Então se você voltar na planilha de leads, a gente tem 112 pessoas inscritas que compraram. Então isso é uma diferença importante de falar. E o que isso pode ser? São 16 pessoas que não estavam inscritas, mas será que elas necessariamente não estavam inscritas? Não, talvez elas compraram com outro e-mail. E só não teve vinculação. Então é um dado que dificilmente tem ele certinho, a não ser que você faça depois uma análise disso. Tá? Agora, tem uma outra informação que é bem importante também, deixa eu achar aqui. Na verdade, no outro. Beleza. Não, na verdade é nesse daqui, mais fácil. A gente tem aqui uma conta de 60 pessoas que compraram através de anúncios. Também tem um detalhe nisso. Não necessariamente foram 60 pessoas que vieram através de anúncio. Pode acontecer de algumas pessoas entram no perfil através de anúncio e se inscrevem de forma orgânica. Então a UTM não é captada, mas eu tenho certeza que 60 pessoas entraram na página através de anúncio e tiveram a captação de UTM. Então isso é um dado, uma coisa bem interessante aí de ter, porque pode acontecer essa diferença e dificilmente você vai ter esse dado certinho. Então beleza, vamos para essa questão aqui dos inscritos, 112. 68 pessoas confirmadas, o que me dá 60,71% das compras. Então, assim, bem legal, né? E 39% das compras não confirmadas. Então, esse pessoal, eles não engajam em e-mail, mas eles podem estar no Instagram, eles podem estar no WhatsApp. Então, é legal ter essa questão de divisão de formato de comunicação para que sejam atingidos aí diferentes pessoas. Inscritos no DF11, a gente teve 6 pessoas, né? Igual a gente viu na planilha de leads, o que me dá 4,69%. Então, isso daqui também bem interessante. Da questão do aplicativo, 128 pessoas inscritas no aplicativo, 128 pessoas de compra, 80 pessoas inscritas. Então, 62,5% fizeram a compra e estavam inscritos no aplicativo. E aí que entra para alguns dados que ficaram não tão interessantes por causa do TM, né? Então, aqui 80 pessoas, orgânica pesquisa. E aqui teve um erro no aplicativo que ele não enviou alguns dados. Então, as perguntas que eram para serem enviadas, acabou que ele não captou. Então, a gente perdeu esse dado. Então, beleza. Então, essa aqui é uma primeira análise. Agora vamos para a segunda análise, que é a gente ver a questão das UTMs, né? Então, aqui a gente volta para aquela questão do número de compras. Se você filtrar aqui, 60 pessoas compraram pelo Facebook, 44 orgânico, aplicativo foram 6, o Active a gente teve uma compra. E aí as pessoas que não estão cadastradas, 16, e esse daqui a gente perdeu o dado. Ele veio sem UTM. Entrou por algum link, ou limpou a URL, né? Limpou o link, e a gente perdeu esse dado. Com relação ao TM Content, vamos seguir na sequência, né? TM Campaign. Campaign é o DF12 aqui. Eu tive que fazer algumas alterações nos dados, tanto para ajudar na análise, quanto para ficar mais fácil de entender, né? Então, esse daqui foi a nossa compra por e-mail, que está com o nome lá que a gente coloca na campanha. E algumas compras, pode ver aqui que 16 pessoas, que são os 16 que não estavam inscritos, mas aqui aumentou. O que isso acontece? Ele não usou o TM Campaign em alguns formatos. Então, a gente passou de 16 para 21. Então, até aqui é tudo normal. O TM Medium são os públicos, né? Então aqui a gente começa a entender que o super quente converteu 16 pessoas, que dá 12,5% das conversões. Então o público quente dele tá bem interessante ali. Com relação aos criativos, mesma coisa, né? Como a gente falou, 27 vendas, poxa, muito bom, mas será que deu ROAS? A gente vai saber isso já.
E aqui eu fiz um formato para ele fazer uma análise com relação à campanha. Então, um formato que traz algo mais fácil ali para ele analisar em formato de campanha mesmo, como se ele estivesse dentro do Facebook. Se tivesse o Theme Campaign aqui bem estabelecido, a gente tinha o nome da campanha com o nome do público com o nome do criativo. Como ele não faz o uso disso, eu coloquei aqui o placement para a gente dar uma analisada através do placement. Então, Stories me trouxe 3 conversões. O Stories quente, né? Agora Stories frio, ele me trouxe 5 conversões. E por aí vai. Agora a gente entra, até aqui, beleza. A gente fez uma análise de UTMs e tudo mais. Agora a gente entra para uma outra parte, que é a parte da Hotmart, que foi bem interessante. Vamos lá. Então, beleza, vamos para a aba de Hotmart. O que aconteceu aqui? Eu peguei todas as compras, e aí o que me interessa é a moeda, que não interessa tanto, mas está aí. O número de parcelas, o país e a forma de pagamento. Então, forma de pagamento, a gente vê aqui o quantitativo de compras. Tem uma pequena diferença aqui, porque foi em outro momento que eu peguei, e a automação ela continuou rodando, por isso que lá tem 128 e aqui tem 127. Então, a gente tem uma pequena diferença, mas a gente sabe quantas pessoas compraram por cartão, boleto. Então, se a gente teve um número tão pequeno de boletos, será que a gente deveria ter forçado um pouquinho mais a recuperação ali, ver como é que foi a geração de boleto? Isso é uma coisa a estudar. E aqui trouxe um dado muito legal, muito legal. Das compras, lembra que o ticket é de 997? 78 pessoas compraram à vista. O que isso fala pra gente? E aí, vamos trazer uma outra informação, que é, eu falei que é um nicho de mães. E isso aqui resolve uma dor muito latente de uma mãe. Então, o pessoal tem dinheiro, o pessoal tem poder aquisitivo bom. Todo mundo comprou aqui, ó, a maioria, 61,42%, comprou à vista. Então, isso aqui me dá uma informação de que eu posso tentar, talvez, um high ticket. Tentar fazer um upsell ali para o pessoal em uma mentoria ou alguma coisa do tipo. Então, isso daqui é uma informação bem legal. E aí, na hora que eu trouxe, eles não tinham a menor ideia de que eu ia trazer algo relacionado a isso. Então, eles ficaram bem, bem animados, assim, gostaram da informação. E foi bem legal. Olha só, 10 pessoas compraram a 12 vezes. Então, é um público que tem dinheiro. E nas pesquisas ali, depois eu fui entender, na hora que eu recebi, eu vi que de fato é um público que tem dinheiro. Então, dá para explorar algo bem bacana aqui depois, hein? E, como eu falei, eles fazem anúncios para outros países. Então, você pode ver aqui que 74 pontos vieram do Brasil, Portugal, Estados Unidos. E a gente vai ter, inclusive, uma conversa bem bacana aqui sobre isso daqui a pouquinho. Aqui eu fiz um cruzamento de vendas por país, por conjunto. Então, na verdade, meu TM Medium. Nessa primeira fase aqui, é somente considerando a captação pelo Facebook. Então, a gente consegue ver aqui que no Brasil, o Super Quente, ele foi muito bem. Portugal, que trouxe uma pessoa, então estava lá na audiência. Combo Quente também trouxe. Então, teste Europa. A gente pode ver aqui que teve 2 vendas, cada um em um lugar. Agora sim, aqui também, como a gente falou lá no anúncio, é uma informação incompleta. Quanto que eu investi no teste Europa? Então, a gente vai conversar sobre isso. E aí aqui, mundo sem Brasil e Portugal. Você pode ver aqui que trouxe 7 vendas das 57 que vieram por anúncio. Aqui novamente, tem algumas diferenças, porque eu tive que mexer em algumas coisas por questão de TMs. Então vai ter uma pequena diferençazinha aí em algumas coisas. E aí aqui são as captações por outros meios. Então, compras não registradas, no Brasil, em Portugal. Aqui a compra que veio sem um dado, bio, ManyChat e tudo mais. Agora vamos para uma parte muito legal aqui, que é o cruzamento de dados do Facebook com compras. Vamos lá. Então aqui, agora a gente começa a entender o que valeu a pena. A gente pode ver aqui, ó, a gente tem o conjunto, o valor gasto no conjunto, e através dos cruzamentos ali de UTMs com dados do Facebook, a gente tem o número de inscritos, o quanto custou cada lead, então é basicamente o valor gasto dividido pelo número de inscritos, o número de vendas, e aí a gente tem o nosso CPA, que não é um CPA, porque na verdade aqui eu estou considerando somente gasto em captação, né? Então, aqui a cada lead em captação eu paguei R$312, meu ticket é 997, e deu uma taxa de conversão de 0,91, que aí eu pego o número de leads, o número de vendas dividido pelo número de inscritos, né? E o meu valor faturado. Então aqui é simplesmente uma multiplicação, né? O número de vendas por 997 me deu isso aqui, e aqui me deu o meu lucro, que também não é lucro, é o quanto ele faturou além do gasto em anúncios. E o meu ROAS? Então, o meu ROAS nesse público foi de 3,19. Pô, muito bom, muito bom. Aí vamos para a Europa. Tive 78 inscritos a R$10. Falei, nossa, aumentou muito, hein? Mas será que vai valer a pena mais para frente? Então, a gente teve 6 vendas de 78 pessoas, então uma taxa de conversão de 7,69. Então, entende que é uma coisa que, se você analisa somente o custo por lead, talvez vai para um público muito bom. Teve um ROAS de 7,62, 63 aqui, né, arredondando. Então, assim, bem, bem legal. E aí aqui tem todo o cruzamento, para você entender aqui, por exemplo, que nesse público você gastou, você teve uma venda, ele vendeu, beleza, mas você gastou nele 2.289, e você faturou 997. Talvez valha uma análise, né? E aí, só comentando ali aquela questão dos outros países, né? Aqui, por exemplo, a gente está com um custo de lead que está muito elevado. Ele está de R$25. Então, isso daqui, se você fizer uma análise somente custo, sem analisar o que vai acontecer depois, você para esse anúncio na hora, esse conjunto na hora. Esse bicho está muito caro. Captei 72 pessoas a R$25, gastei 1.804, mas olha depois. Ele me trouxe um faturamento aqui de 6.979. Então, meu ROAS nele está bem interessante. Só que aí, aqui a gente traz um dado que pode ser bem legal. Esse público, o que ele fez? Ele colocou o mundo inteiro, sem Brasil e sem Portugal.
Então ele começou a competir em alguns mercados bem diferentes aí, né? E aí a gente pode fazer uma análise, por exemplo, com Estados Unidos também. Ele começa a pagar aqui um CPL de 16. E aí uma proposta que eu trouxe para ele foi, bicho, quem sabe você, não sei se você entende um pouco mais sobre a questão de tráfego e tal, mas você está jogando em um jogo que ele é bem diferente do nosso. Lá a galera não está se importando tanto com relação a custo de aquisição, né? Então eles trabalham em questão de esteira, LTV e tudo mais. Então você está jogando um jogo que ele é bem diferente. Você teve um ROAS interessante aqui, mas vamos pensar numa coisa. Você está trabalhando em um leilão em que ele é muito mais competitivo que o nosso. Quem sabe você não faz uma campanha em alcance? Diminui esse CPM, coloca um anúncio que ele seja, assim, absurdamente atrativo logo de cara, para que um anúncio em alcance para alguém que está rolando na tela, está meio desligado e tudo mais. Naquele momento a pessoa seja captada, olha e fala assim, bicho, deixa eu entrar ali. E aí essa pessoa vai ver seu combo super quente. Quem sabe isso não faz sentido. Então ele falou assim, interessante e tal. Então ali a gente ganhou uma nova perspectiva da coisa. E a coisa vai evoluindo nesse sentido, né? Então aqui você vai ter um ROAS, aqui o quanto você investiu, aqui por exemplo, investiu um pouquinho. Então nesse teste aqui, muito provavelmente, lá no início eu falei que tiveram algumas mudanças de nomenclatura. Isso daqui muito provavelmente é uma mudança de nomenclatura, porque 6 vendas em um gasto de R$76, você teve um alcance muito baixo com isso. Então, uma coisa que acontece é, depois que a campanha é publicada, no Facebook, né? Depois que a campanha é publicada, a UTM se mantém. Se você mudar a nomenclatura, você perdeu esse dado. Então, nunca mude a nomenclatura depois de publicado. Depois, na hora do cruzamento, a gente não vai conseguir fazer essa identificação. Então, muito provavelmente esse ROAS está errado. E aí, a mesma coisa para anúncios. Então, aqui a gente chega na pergunta lá da Expert, que estava incomodada com os anúncios, né? Gravar sem direcionamento e tudo mais. E a gente falou bastante aí do OD3, né? Que trouxe muita venda. Mas será que valeu a pena? Aqui a gente ficou, olha, ele ficou com um ROAS de 2,12. Investimento de 12 mil, com 27 vendas, 3.900 leads. O nosso CPL ficou a 3,25. A taxa de conversão dele não foi tão alta, mas assim, trouxe um ROAS bom. E aí aqui a análise se repete para baixo. Então, essa daqui foi a minha análise. Aqui vocês acompanharam comigo tudo com relação ao UTMs, então isso aqui tudo é cruzamento de dados. Lá do Active, ele vem com os UTMs, a gente baixa com a planilha, isso tudo de forma automática, faz o cruzamento com a planilha de compradores, depois seus dados eles se alteram, né? Então não necessariamente a pessoa estava inscrita no aplicativo na hora da inscrição, mas a gente consegue pegar isso no momento de compra. Então, se a pessoa estava inscrita, a gente pegou esse dado, fez o cruzamento, depois a gente entende aqui com relação às outras plataformas, inclusive se tivesse a pesquisa. A gente tinha o cruzamento de dados entre resposta e compra. Então, a gente poderia ver qual é o perfil que a gente está buscando ali com relação a compradores. Então, numa captação, você consegue fazer uma otimização ali de forma estratégica, inteligente ali, entendendo que a sua captação pode dar errado antes mesmo de dar errado. Então, isso é um benefício aí que você pode ter. E eu falei bastante sobre o TNs, né, que tem um formato que não foi utilizado de uma forma tão legal. Eu vou mostrar a minha planilha aqui, como que eu faço. Eu não é o jeito certo, é um jeito que eu faço. Cada um pode fazer e tem diversos jeitos certos. Então, beleza, vamos lá para a planilha de TNs. Como que os nossos dados poderiam ter sido melhores? Deixa eu aumentar isso daqui, porque está muito pequenininho. Vou colocar aqui em 125. Beleza. Se eu estabeleço um padrão em que o meu Facebook Ads é Facebook Ads, naquela parte de source, ao invés de eu ter que fazer um somatório, eu teria tudo em Facebook Ads. Então isso daqui já me traz uma facilidade em leitura de dados. E aí, como é que seria o restante? A campanha vem com o nome da campanha, o medium, ele vem com o nome do conjunto, o content, ele vem com o nome do anúncio, e o placement, ele vem em term. Então, aquele formato de uso do term em source, talvez me prejudicou ali em algumas coisas e eu perdi alguns dados. Se dentro da campanha eu tenho que ali aconteceu o DF12, então, dentro da nomenclatura existe o DF12, eu consigo identificar o lançamento. Se dentro do meu conjunto eu tenho que aquele ali é um público frio, ou é um público quente, ou você coloca um Q, um F, um cold, ou um hot, alguma coisa do tipo, você já tem essa identificação, e você já consegue trabalhar esse dado de uma forma legal. E aí o anúncio, vai fazer a descrição do anúncio. E aí, aquele onde aconteceu, ele vem para o termo. Então, aqui para mim, ele ficou de uma forma um pouco mais completa. Só tem que trabalhar a questão de nomenclatura. E aí vem para o restante, né? Mini-chat orgânico, que pode ser orgânico ou pago, né? Se for uma campanha paga, jogando para alguma coisa, você pode colocar alguma coisa falando que veio Facebook Ads, então mini-chat Facebook Ads. E aí depois ele vem com algumas coisas aqui indicando onde foi. E no placement, no termo, como eu coloquei placement aqui para entender onde aconteceu a conversão, se o acionamento, por exemplo, é através do direct, eu posso colocar um link lá de direct. Então aqui fica direct dentro do Instagram, mas ele veio através do mini-chat. Então isso daqui pode ser uma utilização. Então, como eu falei, não existe um jeito certo. Existe o meu jeito que eu estabeleci aqui, que eu achei interessante. Inclusive, se tiverem proposta de melhoria, me mandem. Aí, mesma coisa para o Facebook. Então, Facebook orgânico, só que isso aqui não está completo. Onde que foi? Foi no bio do Facebook. Em que é a minha audiência do Facebook. Quando eu falei que tipo, o Medium não é público, então é a minha audiência. Assim como é a minha audiência do Instagram. Ele acontece de forma constante, ele é uma campanha constante. Ou então eu posso colocar aqui que foi somente no DF12. Então, isso aqui já me traz uma inteligência legal.
E aqui, por exemplo, se for um blog, aí eu coloco aqui o título do blog, algo do tipo. Se for no YouTube, e aí for na descrição do vídeo, eu coloco aqui o código do vídeo, aquele que fica na URL. Então isso aqui pode ser legal também. Então é isso, galera. Então essa foi a apresentação. Esses 5 aqui não tem nada a ver. Aqui na verdade tem que ser link, né? A planilha, ela faz, se eu colocar aqui A, ela troca tudo para A, aqui. Então aqui eu consigo colocar e eu tenho o meu padrão de link já criado, e aí aqui ele faz as UTM de uma forma automática, né? Então, se eu trocar qualquer coisa em source aqui, colocar teste, ele já vai colocar aqui, aqui para mim, que é UTM source igual a teste. Então vamos voltar para o WhatsApp, e aí aqui ele volta para mim para o WhatsApp. Então é só o formato da minha planilha. Mas, então é isso. O que eu tinha para falar era isso. Eu fiz um acompanhamento aqui de tudo isso que eu disponibilizei. Pode ser mais interessante. E se tiverem alguma proposta, se tiverem alguma dúvida, me mandem. Aí.